Vamos dar uma pausa nas aulas práticas para voltar um pouco mais com teorias e ideias que você pode usar nas próximas etapas. Eu queria falar um pouco de caricatura, não necessariamente aquela ideia que a gente tem de caricatura, né, que é fazer um retrato todo distorcido e engraçado das pessoas, mas para a gente a caricatura vai servir como uma ferramenta que vai dar ênfase em algumas características únicas do personagem que a gente está criando para deixar essas características mais claras e evidentes. Então, a primeira diretriz que a gente vai tentar lembrar quando estiver caricaturizando um personagem é lembrar daquela ideia das aulas anteriores que as proporções exatas são chatas, né? Não são tão visualmente interessantes. Eu pensei num personagem qualquer, um vampiro, por exemplo, e comecei a desenhar a face dele tentando imaginar o mindset de quem está começando agora, que provavelmente quando for necessário desenhar um rosto de um personagem, vai usar todas aquelas regras que a gente aprende quando está aprendendo a desenhar a anatomia, né, o corpo humano, a face humana. Que é começar com uma esfera, dividir a esfera no meio, a metade, essa metade aqui a gente duplica aqui para baixo para ser a base do queixo, essa metade a gente corta aqui no meio e vai usar para criar a linha do maxilar. Os olhos vão encaixar nessa metade mais ou menos exata. A orelha vem daqui até aqui. Então a gente aprende esses canones para ter atalhos, né, para conseguir desenhar alguma coisa, mas corre-se o risco de todo desenho, todo personagem que a gente fazer, a gente apenas segue essas proporções e faz pequenas variações achando que isso vai ser o necessário para criar um personagem. Não é bem assim. Claro que a gente tem que saber o que a gente quer do personagem, tá? Quais características a gente vai dar ênfase ou não, e depois a gente vai mudar isso baseado nessas características. Então eu tenho aqui o personagem criado nessa forma padrão, né? Nesse template padrão, e nota como todos os landmarks, né, os pontos principais aqui, eles casam também com uma parte, uma subdivisão importante do corpo. A base do nariz, a base do queixo, o meio dos olhos, o começo da sobrancelha, tem quase tudo o mesmo tamanho. Aqui eu disse que as proporções exatas não são visualmente atrativas, mas para a ideia clássica de caricatura, é importante manter as relações entre as partes, para que você consiga o likeness, né? Aquele visual de que o desenho se parece com a pessoa. E isso a gente consegue mantendo as mínimas diferenças que existem, né? Que fogem deste padrãozinho aqui. Então, essas mínimas diferenças que existem é o que vão dar a característica de cada personagem. Então, se eu colocar esse rosto dentro desse template, você vai ver que talvez a sobrancelha dele é um pouco mais baixa, por isso que ele tem a aparência de que a testa dele é grande, né? A boca começa um pouco mais para cima, o que dá a impressão de que o queixo é largo, o começo do queixo não se alinha exatamente com o centro da boca, o que deixa o queixo mais amplo, mais aberto. As bochechas, né, são o zigomático aqui, ele é bem extenso para as laterais, o que deixa a cara dele mais larga nas laterais, tá? O que, aliás, deixa o rosto dele pequeno no centro da face, tá? Essas mínimas diferenças é que vão dar o likeness do personagem. Mas para a gente, quando a gente está inventando uma pessoa, né, a gente não vai se preocupar tanto em seguir as proporções, as relações, a gente vai tentar dar ênfase em algumas coisas. ênfase em características do personagem em si. Vamos usar esse cara como exemplo, supondo que a gente está criando esse personagem, né? A gente não quer alcançar o likeness, mas quer sim enfatizar algumas coisas. O que eu consigo ver nele, e espero que você veja o mesmo, ou que comece a ficar mais atento nas coisas que você pode observar. O que eu estou vendo nesse personagem aqui? O primeiro é, claro, a sobrancelha arqueada, né, para baixo, deixando ele com cara de mal. Então a sobrancelha, eu vejo essa ideia de ter o cabelo, essa entrada bem grande no cabelo, né,
quase ficando calvo. As orelhas, está vendo que elas são orelhas pontudas, mas nem tanto, o que acaba sendo até um pouquinho engraçado, um vampiro com uma orelha pontudinha assim. O nariz, eu vejo que ele é um nariz pequeno, não é um nariz grande, não é um nariz pontudo. Os caninos para fora acabam deixando ele com uma cara bem de bonzinho, né? Meio infantil, mas essa é a característica dele, tá? E a gola aqui da blusa, que é uma gola alta, tá? E talvez o olho, um olho grande, não é um olhinho pequeno, etc. Então essas são as características que eu vejo nesse personagem. Então, supondo que é esse personagem que eu vou criar com essas características, como eu posso enfatizar isso? Deixa eu criar uma simetria para facilitar o desenho, para deixar ele mais rápido. Vamos lá. O que a gente pode enfatizar, então, no personagem que a gente já tem? Tá? Lembrando que isso é um estudo que você vai fazer num personagem que você está trabalhando. Então, o que eu vou enfatizar? Primeiro, a forma da cabeça. Lembra que eu falei que é redonda? Eu vou manter a cabeça dele redonda, né? Não vou fazer uma cabeça mais pontuda, nem mais aberta e quadrada, com um corte de cabelo quadrado. Eu vou manter essa ideia da cabeça redonda. Eu vejo que o queixo dele, aqui ele tem essa linha, provavelmente me indicou um zigomático bem marcado. Então eu vou enfatizar isso. E vou enfatizar também o queixo dele. Tá vendo como é um queixo redondinho, bem sensual, né? Então vamos deixar, já que ele precisa ter essa característica, vamos deixar bem mais marcada. Tá? A orelha, lembra que eu falei, né? Chegou a ser até engraçado ele ter a orelhinha pequena. Que tal se a gente colocar ela ainda menor? Tá? O olho eu achei que o olho estava grande. Vamos trabalhar na sobrancelha primeiro. Se ele tem que parecer mal, a gente vai exagerar isso. Aqui a gente fica no limite entre o cartunesco e o super realista, né, que chega a ser chato. Então a gente tem que balancear. Claro que vai depender do estilo do jogo, do cliente, da aplicação da arte, mas em geral, para uma ideia geral de criação de personagem, é legal pensar nesses conceitos aí. Então, exagerei a curva da sobrancelha. Lembra que eu falei do cabelo, que tem aquela entrada bem avantajada? Vamos exagerar isso ainda mais. Vou puxar a entrada para cá e vou deixar bem parecido com o Vegeta do Dragon Ball, que tem aquela entrada quase virando uma saída. Tá? O nariz, lembra que o original parecia que o personagem tinha um nariz pequeno, meio batatinha. Então, vamos só deixar ele quase minúsculo. A boca tinha aquela ideia da boca ser bonitinha, com o dentinho para fora. Aqui eu posso seguir a mesma ideia. Acho que não dá para... Se eu colocar o dente muito grande, ele já fica um pouco mais agressivo e perco o que eu quero caricaturizar do personagem. Tá? E a gola... Que tal se eu deixar ela bem grande? O bom é a gente conseguir desenhar dessa forma mais divertida, mais interessante nos primeiros estágios. Mas como isso é uma coisa que a gente adquire com a prática, então por isso é legal fazer vários estudos de rosto do personagem antes de decidir na versão final. Tá? Deixa eu esconder aqui de baixo. Tá vendo como é o mesmo personagem, ele segue as mesmas ideias, mas todas as características que eu notei dele estão bem mais enfatizadas, e o que acaba deixando o personagem bem mais visualmente diferente do padrão que já existe por aí. Vamos fazer mais um estudo. Agora eu vou puxar as formas um pouco mais até chegar a distorcer algumas delas.